Então, pessoal, certamente você está acompanhando a questão ambiental no Brasil por conta das queimadas, né? Um recorde absoluto neste governo Lula e que está recaindo sobre ele, é claro, sobre a Marina Silva, dois grandes incompetentes em matéria ambiental. Isso está muito claro para todos e não há como desvincular esse fator, esse fenômeno, esse recorde negativo do Lula, da pessoa do Lula. Ele vai ficar marcado por isso, até porque ele tem investido num debate aí, num discurso ambientalista, até em nível internacional, e isso aqui já é notícia internacional, com certeza, queimando o filme do Lula, não tem muito para onde correr nesse sentido. Então, como não dá para mudar os fatos, o que a grande mídia passadora de pano para o Lula, especialmente os pasquins petistas, como aqui o Brasil 247, que eu estou olhando essa notícia, Correio Brasiliense, até o Poder 360, que dá umas esquerdadas bonitas, né? O que esse pessoal está fazendo? Já que não dá para mudar os fatos, vamos mudar a narrativa. Sabe de quem que é a culpa das queimadas? Do Bolsonaro. Pois é, o Bolsonaro é culpado, né? Quase 2 anos que o cara saiu do poder, governo Lula aí podendo fazer o que quiser para evitar problemas ambientais, problemas climáticos, e não faz absolutamente nada, mas a culpa é do Bolsonaro, né? Ou como diz o pessoal do Brasil 247, o Lula está enfrentando bolsonarismo ambiental, né? Olha que absurdo, ele quer salvar a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, mas esse bolsonarismo aqui não deixa, né? É impressionante mesmo a forçação de barra da galera aqui, né? O pessoal do Correio Brasiliense coloca a culpa no Congresso Nacional, né? Enfim, vamos conversar sobre esse tema aqui. Tá engraçado ver o desespero dessa galera, sim. Eles estão sentindo bastante porque esse é um tema muito sensível e que ajudou a eleger o Lula lá em 2022, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês. Não te custa muito, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, atualmente 60% do território brasileiro está sofrendo de alguma forma com as queimadas, né, direta ou indiretamente aí, né? Então a situação realmente é crítica. É uma situação bastante lamentável de forma geral. Agora, o pessoal coloca aqui, né, a culpa, tenta colocar o pessoal do Brasil 247, que não é um jornal, é um pasquim, não é um jornalismo sério, não são pessoas para serem levadas a sério, né? São um pasquinho, uma câmara de eco do PT apenas, né? Para ficar passando o pano e mentindo em favor do Lula. Então, colocaram aqui, né, que a culpa disso aqui são os incêndios criminosos, né? Porque é culpa do bolsonarismo. Caramba, bolsonaristas estão colocando fogo, é isso no Brasil, para prejudicar o Lula? Será que é isso que eles estão colocando de fato realmente, né? Curiosamente, eles dizem aqui, né, que isso aqui é o aquecimento global e tudo mais, fenômenos climáticos, né? Já deve ter aparecido o balãozinho das mudanças climáticas aí, inclusive. Se apareceu, deixa nos comentários, por favor, né? Nunca falha. Mas é engraçado, porque se isso aqui tivesse acontecendo na época do Bolsonaro, ninguém ia ficar falando que são fatores climáticos, condições extremas. Não, ia falar o Bolsonaro negacionista, né? Até usaram esse termo aqui. Bolsonaro negacionista está colocando fogo no Brasil. Absurdo aí e tudo mais, né? Enfim, aí estão falando que o Lula vai tentar fazer aqui medidas para melhorar essa situação e tudo mais, né? Só que aí tem que ficar enfrentando resistências ideológicas aqui, negacionismo no Congresso Nacional, já joga a bola para o Congresso, né? E o pessoal do Correio Brasiliense mata essa bola no peito aí e segue o jogo, né? O jogo da enganação, da manipulação da narrativa, falando o seguinte, que o governo está se desdobrando aqui, ó, para ajudar os estados e municípios no combate aos incêndios, né? Quando é evidente, nós sabemos que o Lula, de forma geral, é muito atrasado para agir em grandes catástrofes, em grandes necessidades. Foi assim no Rio Grande do Sul, o cara demorou pra caramba para agir. Quando agiu, passou por ali só, depois saiu. Aliás, praticamente só tem essa imagem aqui do Lula em loco, né? Tem pouca coisa do Lula agindo de fato aí, né? Enfim, aí o pessoal, claro,
tira a culpa do Lula e coloca aonde? No Congresso Nacional, né? Então, eles falaram aqui que o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado não foram lá nos incêndios e tudo mais, eles foram lá no Rio Grande do Sul, então estão errando aqui, enfim, né? Não sei se tem relevância esses caras irem lá de fato, né? Então, obviamente, não dá para negar o fato de que os focos de incêndio são inúmeros, né? Um recorde absoluto, um crescimento de 144% em relação ao ano passado, que já era muito alto, inclusive, né? Era um patamar muito alto. Eu lembro de ter falado isso aqui. Estão falando, né, que os políticos não estão destinando recursos para lá e tudo mais. Fizeram o PL aqui da destruição, projeto de lei para destruir a floresta, destruir os biomas brasileiros e tudo mais, né? Nunca é culpa do Lula, é impressionante. O cara tem o poder estatal em mãos, o cara tem um ministério destinado ao meio ambiente, não consegue resolver absolutamente nada, né? E aqui é claro que eu vou ter que colocar o meu ponto a esse respeito, né? Não é porque é o Lula, que é o presidente da República, e essa crise toda está acontecendo, que eu vou mudar o meu ponto. Meu ponto principal é, político nenhum resolve isso aí, né? É uma ilusão. Aliás, comprar essa narrativa é um problema, porque é exatamente nisso que reside toda aquela ideia de agir de forma conjunta, um plano global para enfrentar as mudanças climáticas, né? Essa ideia que serve apenas para aumentar o poder do Estado reside na mentira de que os políticos são capazes de reverter isso. Caramba, político no Brasil não dá conta de fazer saneamento básico, de passar cano no chão, né? Por baixo do chão, ligando as casas a uma rede de esgoto. Vai dar conta de consertar mudança climática? Vai dar conta de sanar os efeitos do El Niño, do Laninha, né? Fala sério, é óbvio que nenhum presidente da República iria mudar isso aqui, né? Ah, se fosse o Bolsonaro, seria diferente, não teria as queimadas. Teria também. Poderia não ter tantas assim, talvez o Lula seja pior porque ele é incompetente mesmo, o cara não consegue agir de forma eficiente. Beleza, isso aí é questionável, mas seria sim um patamar alto, porque as condições climáticas atuais são propícias para que esse tipo de catástrofe aconteça. Mesma coisa no Rio Grande do Sul, né? Ah, se fosse um presidente melhor, isso não teria acontecido. Não teria chovido do jeito que choveu lá. Pô, havia ali um sistema de contenção já para uma grande quantidade de água, por sinal, né? Ah, mas a Dilma Rousseff recebeu lá um planejamento ali, uma estimativa que o pessoal fez da possibilidade de ter chuvas muito grandes ali. Beleza, certamente ela recebeu várias outras que não se concretizaram. Meu ponto é, não é uma questão política, não depende da vontade do político acabar com as queimadas no Brasil, né? Pode ter ali um plano para mitigar isso depois que acontece, mudar o clima, político nenhum vai fazer, ninguém tem esse poder, né? Mas há esse discurso, há essa narrativa para justificar o aumento do poder estatal, né? Se o presidente da República tivesse mais poder para agir nessas horas, em momentos de crise, né, se não dependesse do Congresso Nacional, seria muito melhor, o Brasil estaria mais preservado. E nessa vai se dando mais poderes para o presidente cada vez mais, né? Então, eu acho o Lula incompetente, sim, acho a Marina Silva incompetente igual ao Lula, mesmo nível, mesmo patamar. São dois bostas na água, não tenho o que se dizer a esse respeito, não fazem diferença positiva nenhuma, mas não sei se fazem diferença negativa também nessa história, porque eu sou cético quanto à atuação do Estado nesse tipo de caso aqui, né? Mas o fato é que a esquerda lançou mão dessa narrativa nas eleições, falando que o Brasil estava passando por problemas ambientais por culpa do Bolsonaro e o Lula faria tudo diferente, né? Não, vamos acabar, vamos ter desmatamento zero na Amazônia e tudo mais. E a situação climática foi a pior de todos os tempos, tem sido a pior de todos os tempos aqui no Brasil, né? Diga-se de passagem, os recordes anteriores também eram de governos petistas, governos lulistas, né? Vai vendo. Então é interessante ver a hipocrisia da esquerda, né, que vendeu esse discurso que muita gente comprou de que o Lula salvaria a floresta amazônica e o meio ambiente no Brasil, e na verdade está tudo muito pior com ele, né? Dá saudade dos tempos do Bolsonaro, sem dúvidas. Mas há o ponto também aqui, né,
que é engraçado. O pessoal do Poder 360 tenta dourar a pílula aqui, falando o seguinte, né? Que o Lula gasta mais com ações anti-incêndios, está investindo mais que o governo anterior, né? Mas derrapa no combate. Engraçado que o Lula comete gafe, o Lula derrapa, né? Nunca erra. Né? Bolsonaro não, Bolsonaro erra, Bolsonaro mente, Bolsonaro engana, né? Não, Lula derrapa, Lula omite, Lula comete gafe, né? É sempre isso que a mídia fala. Impressionante. Mas então, foram destinados aqui 63 milhões de reais à prevenção de controle ao fogo em florestas, né? E, assim, os especialistas falam que não é suficiente. Eu acho que não é suficiente também não, tá? O tamanho da floresta amazônica, isso aqui, claro que é muito dinheiro, para mim isso aqui é uma fortuna inimaginável, né? Mas pro tamanho do Brasil e pro orçamento do Ministério do Meio Ambiente, com certeza tem dinheiro sendo destinado a coisas inúteis, não estão sendo gastos com isso aí, né? Então, esse patamar aqui que o Lula tá gastando, né? É maior do que no governo Bolsonaro, maior do que no ano anterior também e tudo mais, né? O pessoal comemora isso aqui, falando que houve crescimento com prevenção e combate a incêndios aqui e tudo mais, só que eu acho engraçado, né? Acho muito curioso isso aqui, inclusive, né? Que eles falam que o Lula gasta mais, só que derrapa no combate, né? A pergunta a se fazer é, se o Lula tá gastando mais dinheiro e a situação tá pior, será que ele não é um incompetente em gastar dinheiro, despejar uma grana violenta para resolver um problema e não resolver esse problema? Me explica isso aí, grande mídia. Mas então, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.